Olá, minha galerinha do bem, meu povo de Deus. Estamos de volta para mais uma aula de História do oitavo ano. Estaremos dando sequência ao assunto da Revolução Industrial. Hoje estaremos falando sobre o pioneirismo inglês na Revolução Industrial. Também estaremos falando sobre as máquinas e inventos e ainda as condições de trabalho nas fábricas, tá certo? Então, vem comigo para mais uma aula de história. Vocês devem lembrar que nós iniciamos na aula passada o assunto sobre a Revolução Industrial. Nós mostramos os três estágios da indústria, mostrando aquele estágio chamado de artesanato, que o homem ele confeccionava seus produtos, objetos inteiramente à mão e o que valia era a sua habilidade e ele fazia o trabalho sozinho, do começo até o final. Vimos também a manufatura, que é um estágio entre o artesanato e a indústria propriamente dita, que é aquele estágio onde, na manufatura, onde já aparece aquelas máquinas, aquelas primeiras máquinas rústicas, aqueles primeiros instrumentos de trabalho mais avançados do que o artesanato, e já a presença de um certo grupo de pessoas reunidas num certo lugar para trabalhar. E a indústria, que foi quando apareceu o uso maciço das máquinas, uma divisão mais equilibrada e uma divisão mais concreta do trabalho, tá certo? Então, e na aula de hoje vamos ver direitinho sobre o pioneirismo da Revolução Industrial, que realmente aconteceu na Inglaterra. Quando você, deixa eu pegar aqui o meu apontador, aqui você vai ter a Inglaterra, que até a gente estudou um pouquinho sobre a diferença de Inglaterra, Grã-Bretanha e Reino Unido. Aqui nós temos o Reino Unido, formado pela Inglaterra, a País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Então foi aqui na Inglaterra que surgiram as indústrias, principalmente com o surgimento das máquinas movidas a vapor, tá certo? Então foi na Inglaterra o surgimento da Revolução Industrial, no final do século XVIII e início do século XIX. Agora nós vamos ver alguns fatores por que a Revolução Industrial ela ocorre justamente na Inglaterra. Por que a Inglaterra foi o berço da Revolução Industrial? Nós vamos ver alguns fatores para explicar sobre isso, né? Primeiro, o acúmulo de capital. Então, a Inglaterra, através daquela pirataria que era feita nas costas da Ásia, da África e da América, lembrando que a gente está vindo aí de uma das grandes navegações marítimas e comerciais, que a Inglaterra ela se notabilizou pela pirataria. Os navios ingleses eles ficavam nos oceanos atacando os navios portugueses, navios espanhóis, que vinham aqui da América. Então a Inglaterra ela ganhou muito dinheiro nesse período, justamente também, ou juntamente também com o tráfico de escravo, que a mesma trazia da África, e aí vendia esses escravos nas colônias, nas regiões da América, né? Então existia dinheiro, a Inglaterra estava forrada no bolso para dar início a esta revolução. Um segundo fator foi a modernização da agricultura. O empresariado rural inglês ele começou a adotar uma espécie de rotação de cultura, que é aquela ideia de sistematizar os campos em que você plantava uma determinada cultura num campo e plantava outra no outro campo, e aí ele iria girando essas culturas de acordo com o espaço, né? Digamos assim,
o camarada dividiu seu terreno em 3 partes. Em uma parte ele plantava um trigo, na outra parte poderia plantar, sei lá, uma cevada, na outra poderia plantar uma espécie de pasto. No outro ano, onde ele plantou o trigo, ele planta a cevada. Onde plantou o pasto, ele plantou o trigo, a cevada, por aí. Então, eles rodavam, giravam isso tudo com a finalidade de não desgastar o solo, né? E também eles tinham novas tecnologias, novas técnicas de drenagem do solo para tirar o excesso de água do solo, e também a prática do adubamento, né? De deixar o solo mais fértil. Tudo isso veio aumentar a produtividade na Inglaterra. Um terceiro fator foi algo que nós chamamos de mão de obra barata. Então, muita gente, muitos trabalhadores não tinham como trabalhar. Esses camponeses, inclusive por causa da lei do cercamento, esses camponeses eles não tinham onde trabalhar e viviam nas estradas, digamos assim, atrás de trabalho. E foram também para as cidades, e onde eles ofereciam seu trabalho com salários baixos e contribuíram muito para o alavancar da indústria lá na Inglaterra. Essa mão de obra barata, que nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa mão de obra daqui a pouco, né? Onde praticamente as pessoas trabalhavam 3 turnos, de manhã, à tarde e à noite, recebendo salários miseráveis. Então, existia mão de obra barata na Inglaterra, que possibilitou este desenvolvimento ou esta revolução industrial. O quarto fator foi a abundância do carvão mineral e do ferro. O ferro era usado para confeccionar as máquinas, porque vocês vão observar que um dos principais fatores que vão identificar a indústria é as máquinas. É a máquina substituindo o homem. Então, o ferro foi muito importante, porque o ferro ele serviu de matéria-prima para a confecção, para a invenção das máquinas. E o carvão mineral, que é extraído do solo, não é o carvão vegetal, é o carvão mineral, ele tem um poder muito alto de combustão. Então, o carvão mineral ele era a matéria-prima que estaria dando movimento a algumas dessas máquinas, né? Por exemplo, quando foi utilizado o vapor, máquinas a vapor, máquinas, indústrias, barcos, locomotivas. Então eles faziam um sistema onde eles colocavam o carvão ele pegava fogo, o carvão ele aquecia uma espécie de caldeira com água, aquela água ela evaporava, e aquele vapor que saía, esse vapor dava movimentação às máquinas. Então, tanto o ferro como o carvão mineral serviu demais para que a Inglaterra saísse na frente desta revolução. E também aconteceu o puritanismo, né? O puritanismo, ou a revolução puritana, ou a revolução inglesa, né? Que foi um período onde a Inglaterra, que ela era, vou falar um pouco sobre isso mais na frente, ela era uma monarquia totalitarista, tinha um rei que mandava e desmandava sem obedecer ao parlamento, sem obedecer às leis, quem mandava na economia, então não aceitava, digamos assim, crítica. Então, o movimento puritano ou a Revolução Inglesa foi justamente esse processo que vai tirar a monarquia absolutista da Inglaterra e vai instalar uma monarquia parlamentarista, que essa monarquia já é dirigida pelo parlamento, por aquele grupo de políticos, que eles é quem vão determinar a vida política e econômica do país. Existe a monarquia, existe, mas é aquela monarquia que não manda muito no pedaço. É o que acontece hoje lá na Inglaterra, é a chamada monarquia parlamentarista. Tem um primeiro-ministro, que na verdade exerce uma função como se fosse de um presidente, e tem os reis, né? Tem aquela questão monárquica, mas que de fato eles não mandam. Quem manda é justamente este parlamento. Então, essa ideia puritana, e o puritanismo
ele tinha um conceito que eles herdaram da Reforma Protestante. Eles eram evangélicos, né? De que existia um casamento, poderia existir um casamento entre a questão do lucro. As pessoas poderiam viver uma vida de trabalho, de lucro e também levar a sua vida espiritual, sua vida de oração sem ter nenhuma dificuldades, né? Então, e na época não era muito isso que a Igreja Católica pregava. Com a Reforma Protestante, essas coisas elas foram mudando quando o movimento da Reforma Protestante criticava os absurdos que o rei fazia, que a Igreja fazia e que dava mais liberdade ao homem para que ele pudesse viver e servir a Deus. Então, essa própria revolução puritana inglesa contribuiu para que a Inglaterra se organizasse e na época que esse parlamento, essa monarquia parlamentarista chegou ao poder, então os objetivos, os interesses da classe burguesa, dos comerciantes foram dados muita importância. Então foi daí aonde essa revolução industrial ela acontece. Como eu já havia dito, né, houve essa revolução gloriosa, que a revolução gloriosa foi uma consequência, ou é como se fosse uma linha reta da revolução inglesa, que essa revolução gloriosa ela deu estabilidade política e favoreceu o desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra, pois a monarquia parlamentar inglesa tomou várias medidas favoráveis ao crescimento industrial, estimulando, portanto, os negócios da burguesia. E esta revolução foi chamada de gloriosa porque não houve assim um derramamento de sangue, não houve assim uma guerra civil como tinha acontecido um pouco antes, né? Então já foi o fim, eu posso dizer que foi como se fosse o final da Revolução Inglesa, quando lá na Inglaterra eles tinham colocado, digamos assim, um sistema parlamentarista. Eles voltam a mudar, mas colocam agora uma monarquia, não mais totalitarista, uma monarquia parlamentarista. Então, houve essa revolução e que, na verdade, está implantada até os dias atuais. Então, essa revolução gloriosa, ela trouxe medidas importantes que favoreceu o crescimento industrial, como já havia dito, favorecendo os interesses da burguesia, que é aquela classe de comerciantes e que na verdade tinha o dinheiro e que aí esse pessoal foram montando, né, foram investindo na produção industrial, na confecção das máquinas, na estruturação desta produção. Aí agora vamos ver a ideia das máquinas. Vocês sabem que a principal característica da Revolução Industrial é a utilização das máquinas para a fabricação de determinados produtos, né? Na Inglaterra, a primeira indústria, que foi considerada a primeira indústria a utilizar as máquinas, ou seja, a se mecanizar, foi a de tecido de algodão. Então, a primeira máquina inventada era aquela que pegava o algodão, que na verdade o algodão também era muito produzido na época, e pegava aquele algodão e fiava aquele algodão, transformando aquele algodão numa espécie de tecido. Então daí a fábrica chamada têxtil foi a primeira fábrica, o primeiro tipo de indústria a ganhar importância na Revolução Industrial. O empresariado inglês interessou-se por este ramo, porque havia uma grande procura por tecidos em todo o mundo. Os capitalistas ingleses passaram a oferecer prêmios em dinheiro para quem inventasse máquinas de fiar e de tecer. Então você sabe que o sistema capitalista ele é baseado na lei da oferta e da procura. Se o povo está procurando, então vamos investir. E as máquinas, os instrumentos na época, no início mesmo, eram de madeira. E para essas máquinas elas serem mantidas, movimentadas pela questão do vapor, não tinha como, a madeira queimava. Então a ideia foi investir, inclusive dar prêmios para quem inventasse máquinas de ferro, né, máquinas de fiar e máquina também de
tecer. Então foi daí onde começaram a surgir as primeiras fábricas, as primeiras máquinas, melhor dizendo. As primeiras fábricas é o local onde essas máquinas elas estão contidas e aqui o pessoal junto ali trabalhando. Ainda sobre as máquinas, inicialmente as máquinas eram feitas de madeira, como eu já havia dito no slide passado. A utilização do vapor, contudo, exigia material mais resistente. Essa necessidade levou ao aperfeiçoamento da metalurgia e assim o uso do vapor pode ser utilizado em diversos ramos. Aqui nós vamos ver agora alguns inventos aplicados à indústria. Em 1764, uma roda de fiar funcionava à mão, inventada por um carpinteiro James, né? Então ela já produzia 8 fios ao mesmo tempo e fazia o trabalho de dezenas de pessoas e podia ser instalada em casa. Então essa máquina de fiar manualmente e para o processo aí de mecanismo que foi inventado, essa máquina ela descia com oito fios de algodão, tecendo já, organizando aquele material, né? Transformando aquele simples algodão já numa espécie de tecido. E ela era muito boa porque ela poderia ser instalada na casa das pessoas, na casa dos próprios donos do dinheiro e também do invento, ou de quem adquiriu este invento, né? Aí temos também ainda inventos aplicados à indústria. James Watt, ele realizou melhorias na máquina a vapor, que era uma máquina a vapor. Ele aperfeiçoou essa máquina por volta aí de 1756. O uso a vapor como fonte de energia tornava possível substituir a energia muscular e a do vento e a da água por uma energia mecânica, né? Então, ele, de uma certa forma, melhorou a máquina a vapor, uma espécie de máquina gigantesca que possibilitava essa máquina se movimentar sem você estar usando a sua força, sem você estar usando a força do vento ou da água. Então, pela queima do carvão, essa máquina, esse mecanismo, ela aquecia uma água, essa água produzia vapor e o movimento do vapor iria dar movimento aí para essa máquina. Então foi ele que, de uma certa forma, inovou, aperfeiçoou a máquina a vapor, né? O Watt-Flamme, que é chamada uma espécie de máquina que ela é um fiador que se movimentava a água, olha só, cuja invenção é atribuída a Richard, e esse nome aí difícil de pronunciar. Era uma máquina de fiar movida a água. Pelo fato dessa máquina de água, de fiar a água, ela utilizava a água como força, ela não poderia ser instalada em casas. Ela tinha necessidade de um espaço, uma espécie de indústria, ou ainda uma espécie de moinho. Por isso, costumava dizer que essa máquina, ela contribuiu para o surgimento do sistema fabril. Era como se essa máquina aí, ela fosse uma máquina, digamos assim, que ela já necessitava de uma fábrica, um local, um galpão, para ela ser instalada, ou então próximo de um moinho, né? Então, como é que acontecia? Essa máquina, ela era instalada de tal maneira que a água passava por dentro dela, e essa água ela iria movimentar, fazer um movimento aí de um mecanismo, que esse mecanismo iria fazer com que essa máquina ela entrasse em movimento e fizesse o trabalho da fiação do algodão, tá certo? Aqui você vai ter duas invenções importantíssimas, que foi a locomotiva a vapor. Aqui dentro, justamente aqui da locomotiva, tinha um mecanismo aqui que queimava o carvão. O carvão ele fazia com que a água evaporasse, e esse vapor dessa água evaporada é quem ia dar movimento a essa locomotiva. Coisa parecida também ocorria no barco a vapor. Aí agora vamos ver aqui, a gente já tinha a ideia das máquinas inventadas, a gente já tinha uma matéria-prima, que era principalmente o algodão, a fonte de
energia era o carvão mineral. Agora vamos ver as condições de trabalho nas fábricas. As fábricas, elas eram um ambiente, né, digamos assim, adequado para o trabalho, porque eram galpões onde várias pessoas se reuniam para trabalharem. Muitas delas, cada uma fazendo uma etapa de um trabalho, né? Por exemplo, como eu havia dito na aula passada, não era mais só uma pessoa que trabalhava do começo ao fim no produto, então várias pessoas trabalhando, cada uma desempenhando uma certa etapa da produção. E essas fábricas eram locais de péssimas condições, não tinha uma iluminação boa, não tinha ventilação legal e muito menos higiênico. Então era um monte de gente trabalhando nessas condições muito difíceis, né? Não havia não haviam medidas nem equipamentos de segurança. As pessoas, os operários, eles se acidentavam com facilidade, muitos morreram, muitos adoeceram e morreram também. A jornada de trabalho, você sabe que hoje uma jornada de trabalho ela em alguns casos, de 8 horas. O cara trabalha 4 horas pela manhã e 4 horas à tarde. Alguns deles trabalham 4 horas pela manhã ou 4 horas à tarde. Nessa primeira revolução industrial, as pessoas tinham uma carga horária de trabalho de 16 horas por dia, né? 16 horas por dia. Então, se um dia tem 24 horas, só ficava aí 8 horas para o descanso, né? Então, era 16 horas por dia. Era como se o camarada trabalhasse 5 horas pela manhã, 5 horas à tarde e pelo menos 6 horas à noite. Olha só o tamanho dessa carga horária, sem ter direito nenhum, sem ter direito a férias, sem ter direito a 13º, sem ter direito à aposentadoria, sem ter direito a descanso, os salários bem pequenininhos, não tinha leis trabalhistas. Então, por essas razões foi que também aí a produção ela deslanchou e enriqueceu os donos das fábricas, que também são chamados de capitalistas. Aí, se a situação dos homens já era difícil, quanto mais o trabalho das mulheres, né? O trabalho da mulher foi aceito demais, porque era uma mão de obra barata. A mulher também, ela também era muito dinâmica no seu trabalho. Os homens trabalhavam 16 horas por dia, a mulher trabalhava 1 hora a mais, em condições insalubres e submetida também até a espancamento e a xingamento quando ela estivesse trabalhando com rendimento abaixo daquilo que eles esperavam. Então, além da mulher trabalhar fora do normal, além da mulher trabalhar sob pressão, sendo humilhada, sendo espancada, e preste atenção, elas recebiam aproximadamente 40% do salário que um homem recebia. Então parece que essa diferença de salário entre homens e mulheres já vem de longe, né? Então a mulher só recebia 40%, como diz que recebe 60% a menos do trabalho de um homem, isso quer dizer, né? E trabalhando mais e mais e mais e mais. Então, muito naquele período, digamos assim, muitos problemas surgiram. O trabalho em tais condições, em turno seguido, fez surgir inúmeros problemas sociais, como a mortalidade materna, a maternidade da própria mãe e também infantil. Não era muito difícil as crianças serem abandonadas porque as mães estavam trabalhando, né? Então, e temos também aí já o trabalho das crianças. As crianças trabalhavam também. Crianças com poucos anos já estavam dando duro. E tem mais. Se a mulher recebia 40% do valor dos homens, as crianças recebiam 50% do valor das mulheres, né? As crianças, muitas delas eram abandonadas ou então entregues aos orfanatos, ou muitas vezes as crianças abandonadas em orfanatos, elas eram entregues aos patrões para trabalhar nas fábricas. Então, muita gente abandonava seus filhos porque não queria, porque
filho começou a ser um peso, começou a atrapalhar a vida das pessoas nas indústrias, então não era muito difícil você encontrar crianças abandonadas em orfanato. Os donos dos orfanatos, né, em vez de cuidar dessas crianças, faziam o seguinte: vamos ganhar dinheiro com essa situação, vamos entregar essas crianças para os patrões, supostamente para cuidar delas, mas que não era para cuidar, era para colocar nas fábricas e dar, digamos assim, lucro para eles. Elas começaram a trabalhar aos 6 anos de idade de maneira exaustiva. A carga horária era equivalente a uma jornada de 14 horas de trabalho por dia, pois começava às 5 da manhã e iria até às 7 horas da noite. Né? Então você veja como o negócio tem muita coisa para a gente comemorar com o surgimento da indústria, mas tem muitas coisas tristes para serem lembradas. As crianças ainda no mundo do trabalho. Os salários também eram bem inferiores, correspondente à quinta parte do salário de uma pessoa adulta. A quinta parte. Se uma pessoa adulta ganhasse 5, eles ganhavam apenas 1. Além disso, as condições de trabalho eram precárias e as crianças estavam expostas a acidentes fatais e a diversas doenças, castigos como socos e outras agressões eram aplicadas quando essas crianças elas ficavam desatentas. Né? Uma criança difícil, uma criança está atenta, ligada a um trabalho industrial cansativo, exaustivo, repetitivo, e as crianças eram submetidas também aí a essas agressões. Então, esta foi, digamos assim, esse pioneirismo da Revolução Industrial. Nós vamos ver ainda na próxima aula mais alguma coisa sobre a Revolução Industrial. Nós temos essa atividade composta aí de 5 perguntas. Copia do caderno, responda, se identifica legalmente, coloca o nome da escola, seu nome completo, o ano que você estuda, a turma que você estuda e manda no meu privado, tá certo? Um forte abraço e até a próxima aula, se Deus permitir.